Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o jornalista José Carlos Cerqueira, da Rádio Cidade FM. Zé Carlos, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Dário. É uma alegria estar aqui, uma alegria acompanhada de um certo desconforto, né? Por quê? Bem, primeiro, pelo aspecto de, ao longo desses 44 anos de atividade, a serem completados no ano que vem, eu ter pelo menos os 40, eu passei do outro lado do balcão, né? Entrevistando. É sempre mais fácil. Mais confortável, daí o desconforto, né? Mais uma alegria estar aqui com você, com a equipe da Doctum TV, esse pessoal que está fazendo um trabalho inovador. Para nós que somos de uma geração mais antiga, estamos aí encantados, né? E numa casa que é uma casa compartilhada também por pessoas de quem eu privo uma amizade muito especial, o professor Cláudio Leitão, a família toda, né? Que traz aí realmente, empresta um brilhantismo todo especial, não só a comunicação, através da Doctum TV, mas também através da educação. Então, é uma alegria e, ao mesmo tempo, um desconforto e me preparando aqui para tentar corresponder à expectativa. Eu imagino, porque foi difícil de trazer aqui, né? Não foi fácil. A idade vai nos tornando mais arredios, né? Vai nos tornando mais submersos, né? Digamos assim. Zé Carlos, você falou que são 44 anos a serem completados de comunicação. Exatamente. Aos 17 iniciei, né, como cronista do Jornal de Caratinga, e 60 anos de idade completados no dia 21 de setembro agora, e o ano que vem, 44 anos de atividade no ramo, né? Zé, e você, grande parte, né, dessa sua trajetória é dedicada à cobertura política, né? Uma boa parcela, uma boa parcela dela, sim. A gente, como profissional de imprensa do interior, a gente tem que passear, digamos assim, né, por diversos setores, vai no esporte, vai na polícia, mas a política circunstancialmente ocupou uma parte dessa atividade, né, até porque eu tive a honra de ter integrado algumas equipes, né, de atuação administrativa, né, de algumas figuras saudosas da nossa política, né, em algum momento a gente acabou se envolvendo e trazendo também para a atividade jornalística pouco de transformar as informações que a gente tinha num norteamento para quem ouvia, para o telespectador da emissora na época, para os leitores do jornal, para os ouvintes de rádio. A gente tentava ser uma espécie de intérprete. Né? E alguns colegas nos ajudaram muito nessa trajetória, você ainda é garoto, o Carlos Alberto Fontainha, o saudoso Fernando França e tantos outros que nos compartilharam conosco essa experiência muito rica. Zé Carlos, a crônica política mudou bastante, né? Completamente. Se a gente olhar aí de uns 20 anos atrás para hoje, né? Completamente. De 44, então, mais nem ainda, se fala, né? Porque 44 era só rádio, jornal, depois chega a televisão em Caratinga, né? E agora, além de rádio, né, televisão, as redes sociais trazendo o comentário das pessoas assim, de uma forma muito imediata, né? Sim. Qual espaço ocuparia hoje o cronista político numa cidade como Caratinga? Bem, eu diria o seguinte, que a grande mudança, muita gente comenta, como você abordou aí, né, essas mudanças tecnológicas, de ferramentas de comunicação, mudanças ocorridas em diversos segmentos, a própria profissionalização dos meios de informação, né, com a qualificação. E tudo isso engrandeceu, né, aperfeiçoou. Mas eu acho que a grande mudança, ela às vezes passa despercebida nas menções, que é a percepção do público, a percepção do leitor de jornal, do telespectador, do ouvinte de rádio e também dos internautas. Ele hoje é muito mais inteirado, né? Além de ser municiado muito imediatamente pelas informações, ele é também discernido, né? Já não há mais a indiferença. Sim. Pode haver o desânimo, o desalento, como infelizmente está ocorrendo neste momento pela complexidade do quadro político nacional. E que muitas vezes se traduz numa manifestação mais contundente até, né? Exatamente. De indignação, né, por parte do... Então, o cronista político de hoje, ele precisa, primeiro, antes de mais nada, se aperceber disso, né?
de que ele não está mais ditando as normas, ele não está mais... A gente falava meio que no ar professoral, certo. E a gente quase que ditava algumas regras, né, para o público. Ah, não, se fulano falou isso, né? A leitura que se fazia era de que os cronistas, tanto aqui de cidade pequena quanto de cidade grande, eram detentores da verdade. Eles né? tinham um conhecimento ali de bastidores que... Detentores da verdade, e isso era indiscutível, e a gente acabava sendo uma espécie de arauto. Mas hoje a preocupação que, a meu ver, o cronista esportivo, o cronista político, né? Ele tem que ter essa capacidade que o cidadão tem, né? Seja ele de qualquer camada social, de qualquer nível educacional, de discernir, de perceber, né? Então, uma postura mais equivocada, ela é rapidamente percebida, e o grau de informação que as pessoas têm hoje exige, também de quem faz a crônica política, e você sabe muito bem disso, uma atualização permanente para poder ter a leitura necessária para fazer face a essa percepção. Então, eu acho que é isso, estar atento, estar muito mais do que antes, linkado nos fatos, na realidade, estar ligado, atualizado. José Carlos, nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal, né? Sim. E eu estou comparando muito esse quadro atual com a eleição de 92. Sim. Ou seja... Talvez a primeira que você tenha... Acho que você chegou a participar naquela época, não? Eu já era radialista, né? E sim. Participei, inclusive eu trabalhei para uma das candidaturas, né? E depois trabalhei na equipe na cobertura da apuração. Mas o que eu comparo é o momento político do país, né? Naquela época nós estávamos vivendo o impeachment do Collor e agora vivemos o impeachment da presidente Dilma, né? Assim, não dá um certo desalento a gente olhar para trás e ver assim, os mesmos problemas recorrentes na nossa política, principalmente a corrupção? Eu discordo um pouco, e você vai me entender na análise que eu faço. O seguinte, muitas vezes as pessoas comparam o impeachment do Collor e da Dilma, isso eu acho que foi amplamente abordado pela mídia como um todo, em todos os debates se discutia, né? E ficou claro a diferença, né? A distinção, né? Não da essência, que foi o fator, né, da questão não apenas da corrupção, mas da governabilidade, da governança, da capacidade de governar. O colapso político. O colapso político, né? Mas eu acho que nós vivemos problemas diferentes hoje, no sentido de que é mais grave, grave. Eu acho que hoje o quadro é mais complexo. Havia uma certa objetividade naquele momento, né, nas questões políticas, posicionamentos mais claros. O que hoje há é uma completa desorientação, né, de todos os segmentos da sociedade, né, a começar do eleitor. Eu acho que ele hoje vive uma situação estranha, porque ele está... A palavra que eu acho que ao longo desses 44 anos de atividade jornalística, que eu senti mais presente nos momentos de eleição, era a esperança. Esperança. Certo, sempre esperança. A política tem muito esse aspecto emocional, né? Exatamente. Esse discurso no sentido de realmente investir, né? Vai mudar, na esperança do povo, vai mudar. E aí essa esperança vinha acompanhada de um equívoco histórico. Uma decepção. Não, ela vinha acompanhada de um equívoco histórico, que era a crença que nós brasileiros temos a vocação para cultuar de que existe o salvador da pátria. O Dom Sebastião. Existe a figura com o condão. Então, depositamos todas as esperanças naquela figura. Sejam movidos pelo carisma da figura, né, pela contundência de alguns personagens históricos, como o próprio Collor. E aqui também na nossa cidade tivemos figuras assim contundentes, pela simplicidade de outros. A gente sempre se deixou levar por essa assim, agora vai, resumindo. Sim. E isso resultava no que você acabou de dizer, que era a frustração. Mas hoje é pior um pouco, hoje há um desalento, né? Hoje é um desalento. Infelizmente, não há nem a indiferença, é a descrença absoluta, que começa a graçar no meio. Né? Isso, de certo modo, já se refletiu no número de abstenções na eleição de 2014, a eleição presidencial, que foi uma abstenção estrondosa. Né? Exato. Mas eu vou resumir para você no quadro político eleitoral de Caratinga nesse momento. Né? Nós que convivíamos muito, há 30 dias das eleições, além de uma definição
do quadro que a gente tinha, nas leituras que podíamos fazer, das pesquisas, das conversas de bastidores, da adesão, das adesões e tudo mais, a gente já tinha uma clareza de onde a coisa ia, pelo menos se não quem ia ganhar, a gente já sabia onde haveria a polarização, né? Mas o principal é que a gente já ouvia naquele momento, 30 dias antes das eleições, um posicionamento muito claro do eleitor, da pessoa comum que a gente encontrava. Ela já nos procurava, já nos encontrava anunciando seu voto, manifestando seu voto, dizendo com quem estava. Hoje é recorrente que as pessoas, há 10 dias estamos praticamente das eleições, continuem dizendo que não sabem em que votar. Não é não saber quem vai ganhar. Não saber quem vai ganhar já é uma regra. É não saber em quem vai votar. Isso é de estranhar. Porque essa indefinição, esse desalento. E mais do que não saber em quem vai votar, é não saber em quem vai votar porque não tem um motivo para querer votar em alguém. Ou seja, não há nenhuma bandeira convincente, não há nenhum conjunto de... Né, não há uma plataforma que possa fazer realmente um diferencial. Que possa, de alguma forma, motivar o posicionamento dele. Mas isso aí é mais grave porque é um quadro local que, na verdade, é um reflexo do quadro nacional. Onde nós estamos vendo aí de tudo um pouco, né? E no pior dos sentidos, a gente vê essa desorientação do público, o desalento, a frustração, e aí vem um perigo. Isso vem acompanhado, essa frustração vem acompanhada de um perigo, que vou também tomar aqui uma outra vertente, que é o quadro que nós estamos assistindo hoje, de um papel de punição que o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Federal principalmente, estão chamando a si, e isso está trazendo uma certa sensação, né, de que os culpados estão sendo punidos. Isso é muito bom, isso é extremamente positivo, mas vem ao lado disso a discussão sobre a judicialização da política, né? Antes era politização do judiciário, agora estamos discutindo o papel do Ministério Público. Ou seja, talvez uma ação da polícia, do Ministério Público e do Judiciário possa interferir aí no quadro político. Ou substituir o quadro político. É essa a preocupação. O Judiciário começar a adotar medidas de governança. Né? Nós ouvimos isso do ministro Dias Toffoli recentemente, a preocupação dele de que pode estar, há o risco de se repetir o 1964, que foi quando aconteceu a Revolução Militar. Você é formado em História, né? E conhece muito bem esse período, viveu esse período. Você acha mesmo que tem esse risco aí? Não, mas não é o risco do retorno de uma intervenção militar, não é o contrário, é o risco de que quem está assumindo o papel de consertar o país, né? E o Dias Toffoli foi muito enfático nisso, sofra, porque eu vou voltar a 1964, onde eu estava colocando para você. Naquele momento, o que se chamou de revolução e depois de golpe militar, foi um movimento que teve todo um respaldo da população, da grande maioria da população. E havia uma crença sincera, né, em todas as camadas da sociedade, de que aquele movimento seria um movimento saneador. E transitório também. E transitório. Né? Esse é o ponto. Ele seria transitório e depois ele devolveria a normalidade, né, para o Comando Civil. E houve um apego, né, que desagou no que nós vimos, que foi um período de endurecimento, enfim. A história ela conta o que aconteceu. O problema, e hoje, conversando com um jurista, amigo comum nosso, e ele resumiu da seguinte forma: a pergunta é, e depois o que vem? Eleições, 2018. Sim, mas quando você tem toda a confiança e a esperança do cidadão comum depositadas ou retiradas do agente político, da liderança política, e ela é depositada num juiz, na Suprema Corte, no Ministério Público, na Polícia Federal, e você corre o risco, e eu não estou aqui dizendo que devam ser poupados, não. Mas é a pergunta que tem que se fazer. Vem eleições para eleger quem? Os mesmos, né? Então, há que se perguntar muito isso, porque eu imagino, e aí talvez
retomando a fala do ministro Dias Toffoli, o que ele tenha querido dizer é o seguinte: acredito que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, que a Polícia Federal não vão querer continuar se perpetuando no comando das ações purificadoras da vida nacional. Esse é um papel eu acredito, que é um papel do eleitor. Do eleitor, né, que é o dono do voto, e do agente político, que é o representante do eleitor na administração do país. Isso está confuso, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Eu não estou aqui dizendo que deva haver, né, uma ruptura? Não, que não, tem que baixar, tem que deixar baixo. Não, eu estou dizendo que eu acho que tem que apurar mesmo. Mas nós precisamos começar a pensar politicamente. Mas você não acha? Tudo bem. Aí você tem uma ação da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, tudo isso num quadro institucional e constitucional, como foi, inclusive, o impeachment. Legítimo, né? A gente não pode comparar esse impeachment com o que houve em 64. Até porque o vice tomou posse, provavelmente vai concluir o mandato. Né? Se ele tem apoio popular ou não, é outra história. Até porque não é o que se está levando em consideração nesse momento. Né? Vai cumprir o mandato e teremos outras eleições. Não seriam coisas paralelas, ao mesmo tempo que o judiciário está agindo numa determinada direção, a própria política também vai se depurando, num certo sentido de que figuras já tradicionais da política acabam saindo de cena por uma razão ou outra e vão surgindo outras. Não estou dizendo que melhores ou piores, mas pelo menos vai havendo essa renovação. Sim, é isso? Mas eu gostaria que você refletisse comigo quanto ao fato de que, quando eu menciono que há algum tipo de risco, né, é o risco de haver um desalento político tamanho que as instituições outras, que não a instituição política, comecem a se ver forçadas a cumprir um papel que deveria ser do agente político e acabar havendo um tipo de distorção. Sim, no equilíbrio da democracia. Com todos os méritos, vou citar aqui nominalmente, né? Sim. Com todos os méritos do juiz Sérgio Moro, pelo papel, gostem ou não dele, mas ele está cumprindo belíssimamente o seu papel dentro do que lhe diz, né, o respaldo legal, mas é normal, né, que ele seja hoje, talvez, a figura mais popular do Brasil, que depositário da como foi o ministro Joaquim Barbosa durante um período. Sim, como foi o ministro Joaquim Barbosa, como foram alguns agentes políticos durante algum momento, mas o papel dessas instituições, ela precisa, eu acho que, ao meu entender, tem que continuar sendo efetivo, esse cumprimento do papel tem que continuar se dando, mas é preciso que a classe política se mexa. E aí, esse mesmo amigo nosso comum, hoje, lembrava de algumas situações, como no caso da Itália, né, onde houve um posicionamento de reação da classe política, do parlamento principalmente, e o parlamento, percebendo que havia essa judicialização, ele acabou, como quem tem a caneta para a formatação da lei é o Poder Legislativo, que ele incorra na tentação de depois diminuir essa força dessas instituições e permitir que ascenda, não é, uma classe política à la Berlusconi, com a absoluta capacidade de sufocar as instituições. Então, como numa ação e reação, isso possa desaguar numa coisa pior. Foi o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália, né? Que sofreu muito ataque durante a própria operação. E o resultado disso é que as próprias forças os partidos foram dizimados. E eles depois se reorganizaram de forma a diminuir a força do Poder Judiciário. E aí o Berlusconi emergiu. Falo Berlusconi emblematicamente. Um político populista. Isso, com grupos populistas que acabaram piorando muito mais a situação. Enfim, não estamos aqui julgando ninguém. O que eu estou dizendo é que nós precisamos estar atentos ao depois. E nesse desalento da população, do cidadão comum em relação à classe política, é preocupante o que venha depois de tudo isso que está acontecendo. Caratinga, hoje nós temos um quadro de candidaturas, né? Um prefeito tentando se reeleger, um ex-prefeito que não se recandidatou quando era prefeito e agora retorna 4 anos depois. Um vice que deixou o prefeito e se candidata. Um deputado que apoiou o ex-prefeito, que apoiou o prefeito atual e que agora apoia um vice-prefeito,
ao lado de um antagonista político, enfim. Alguns franco-atiradores, assim, mas... Perdão, eu interrompi a sua pergunta só para deixar claro. Exatamente, eu queria esse emaranhado na cabeça. Isso aí talvez defina muito bem o que eu estou querendo dizer no quadro local. O eleitor está absolutamente perdido. Né? O pragmatismo na política, ele ao meu ver, ele tem um papel importante. Né? O pragmatismo bem colocado para fazer as alianças, né? Estabelecer. Agora, ele não pode ser substituído pela conveniência. Né? Porque o eleitor, eu vou citar um caso aqui, um exemplo aqui histórico, e uma dessas personalidades está viva para confirmar ou não. Eu vou me referir aqui aos primórdios do nosso trabalho jornalístico, que a gente acompanhava aqui os embates entre o DN e PSD, né? Que era uma coisa muito, muito bem clara. E arraigada. E as duas figuras mais emblemáticas do processo, durante muitos anos aqui, foram os deputados Dênio Moreira de Carvalho e Narcélio Mendes. O Dênio, um filho da cidade, nato. O Narcélio, um filho adotivo, que aqui consolidou. O Narcélio está aí, um particular amigo nosso. Sempre em posições antagônicas, sempre em posições divergentes, né? E em determinado momento, e aí não se sabe se por pragmatismo ou conveniência, os dois, né, resolveram se unir numa candidatura, numa parceria, um para deputado federal, um para deputado estadual. E o que houve foi uma absoluta rejeição do eleitorado. E ali talvez tenha acontecido a morte política dos dois, né, no cenário. Os dois brilhantes parlamentares. O Narcélio, um ex-juiz de direito, hoje uma figura querida na sociedade caratinguense, muito bem integrada. O Dênio, um nome nacional da política mineira e caratinguense. Ali, o que aconteceu naquilo ali? Eu acho que o eleitor talvez tenha feito aquela leitura do toda a vida eu estive ao lado do fulano, contra as ideias do cicrano, agora ele está me traindo indo para lá. Então, esses arranjos... o eleitor ainda cobra esse tipo de coerência hoje dos candidatos? Ele talvez ele não cobre a coerência, mas talvez ele se revolte com o acordo sem a sua anuência. Ele rejeite. Ele rejeite e talvez até sem perceber. Não agradei de ver fulano sentado no mesmo palanque com fulano. Não me agrada isso, não. E política tem muito desse aspecto subjetivo. Absolutamente. Né? O eleitor agir sem entender por quê. Mudanças que ninguém sabe explicar por que aconteceram. Viradas políticas de última hora que historicamente fica se tentando explicar a motivação depois. Né? Às vezes uma frase que o político falou... Uma série de versões, mas que na verdade tem essa subjetividade a que você se refere. Aconteceu. Por que aconteceu? Por que o eleitor reagiu daquela maneira? Por que ele não reagiu? Porque a teoria estava toda pronta, estava toda certa. Por que não deu certo? Né? E vamos aí remontar ao Juscelino Kubitschek, né? O presidente mais popular dos anos 50, construiu Brasília, mudou a história do país, perdeu a eleição com o Marechal Lott por Jânio Quadros. Né? Então, vai entender. Por quê? Por que o Jânio renunciou, filo porque quilo? O que motivou aquilo? Porque ele queria dar um golpe branco para que o Congresso... Essas coisas ficam assim ao sabor das versões, né, ao longo dos anos. Então, o quadro que está colocado em Caratinga hoje, num primeiro momento, é um quadro de confusão para o eleitor. Ele está tentando entender. Quem ganhar pode ganhar sem formar também uma grande maioria na Câmara, né? É outro risco, né? E depois vai ter que sair articulando, né? Já sempre houve o tal do voto camarão, naquela situação em que o candidato a uma cadeira no Legislativo não tinha um apreço muito grande pela figura majoritária e ele fez a campanha própria. Mas havia algumas alianças muito claras. Isso hoje está completamente desfeito. Então, é um quadro ao meu ver, se a palavra que eu buscasse melhor para resumir isso é de confusão na cabeça do eleitor. É confusão. Agora nós estamos na véspera da eleição. O que você acha que o eleitor precisa saber para decidir agora nessa reta final? Difícil dizer. O que ele deveria saber mesmo é proposta concreta. E, infelizmente, as propostas estão muito, muito superficiais. Né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir nos debates aí, e algumas propostas, ao meu ver, fugindo um pouco da realidade. Né?
Pessoas dizendo que vão fazer isso, apontando soluções que nós sabemos que elas carecem, elas dependem de recursos que não existem, para começar, de dinheiro, concretamente falando. Quem se eleger vai pegar uma prefeitura quebrada, né? Em vários segmentos, sim. Não é? Ou, talvez, eu não sei como é que está o cofre da prefeitura hoje, eu não conheço a realidade, mas ele vai ter que buscar recursos fora. Buscar onde? Buscar onde? Em qual ministério? Ah, eu tenho amizade, eu tenho penetração, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas... Mas isso, se conseguir, é paliativo também. Né? Vai buscar onde? No governo do Estado? Que está com dificuldades não apenas de ordem financeira, mas até de ordem de afirmação. Até para se manter no cargo. Para se manter no cargo. O governador está enfrentando dificuldades. Hoje mesmo, o seu chefe de gabinete foi alvo de uma operação e foi levado coercitivamente para prestar depoimento. Mas, além disso, também, os cofres do Estado estão... Não há essa, porque houve realmente uma perda do controle econômico e há realmente que se pensar em esse anúncio que está sendo feito, voltando à questão das eleições, para o eleitor, em eu vou fazer isso, eu vou resolver aquilo, nós vamos resolver isso mesmo, precisa dizer de que maneira, de onde vai sair. Não é? É muito fácil. Eu acho que essa falácia de antigamente, de prometer, de anunciar, de garantir, né, entre aspas, ela precisa ser substituída por uma proposta concreta. Olha, dá para fazer desta e desta maneira. Isso está um pouco ausente do debate. Beleza, Zé Carlos, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa e eu queria agradecer realmente a sua presença de coração e dizer que nós estamos aqui à disposição, que você volte aqui mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos também, né? Eu primeiro quero reiterar meus agradecimentos, né, pela honra de estar aqui. O desconforto até passou um pouquinho, pela liberdade que você me deu de conversar mais. O papo fluiu muito bem. Foi mais uma conversa do que uma entrevista propriamente dita. E eu comentava com você em off, nos saudosos tempos em que a gente fazia o programa Para Seu Governo, com a sua participação, do Fontainha, todos nós aprendendo com o Fernando França, Sérgio Ferreira, Márcio Farias. Na verdade, aquilo era um exercício prazeroso, né? Era um exercício prazeroso. Eu estou um pouco ausente desse exercício, estou um pouco enferrujado, até pelos anos, pelas circunstâncias. Mas você vai ter aquela cobertura da Rádio Cidade no dia das eleições? Sim, então eu estou comparecendo anualmente. Aquele jogador da pelada que só vai jogar solteiro, no dia do casado, no dia do churrasco e na virada do ano. Mas eu vou lá, nós vamos estar juntos e foi uma oportunidade que você me deu de exercitar um pouco essa discussão. Acho que nos traz assim, um pouco de saudosismo e, ao mesmo tempo, de oportunidade. Eu quero agradecer muito. Ok, eu conversei então com o jornalista José Carlos Cerqueira, diretor da Rádio Cidade 89,1 FM. O programa Painel Político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.